Dilatação térmica superficial, exercício número 5. Neste exercício, nós temos uma chapa redonda com raio de 1 metro, na temperatura de 7,70 graus Celsius. Com o passar do dia, a temperatura ambiente foi para 30 graus Celsius, mas a temperatura na placa era de 38,5 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação térmica linear do material da chapa de 24,5 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. O exercício quer que nós determinemos a variação da área devido à variação da temperatura e o valor final da área da temperatura de 38,5 graus Celsius. Nos exercícios anteriores, nós só tínhamos duas temperaturas. Uma temperatura ambiente que passava para uma outra temperatura, ou maior ou menor. Ficava subentendido que o corpo físico, ou seja, o fio ou a superfície, estavam naquela temperatura. Isso é verdade, porque você tem uma temperatura, você coloca o material e ele vai ficando na temperatura ambiente. Só que muitas das vezes a temperatura ambiente não é a temperatura do material. Nesse caso aqui, a temperatura ambiente era de 30 graus, mas na placa estava com 38,5 graus Celsius. Isso acontece quando você tem um material no sol, você mede a temperatura ambiente está numa temperatura mais agradável e a temperatura no material fica mais quente. É o que aconteceu aqui. A temperatura ambiente estava 30 graus e na placa 38,5. Aqui nesse exercício, ele não deu a área da chapa. Ele falou que era redonda e tinha raio de 1 metro. Nesse caso, nós temos que determinar a área da chapa. A chapa era redonda. Se é redonda, nós temos que o cálculo da área é igual a πr ao quadrado. Nós temos o valor do π, temos o valor do raio, substitui na fórmula da área, fica 3,14 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Fazendo a multiplicação, nós temos que a área da placa é igual a 3,14 metros quadrados. Agora sim, nós temos a área da chapa igual a 3,14 metros quadrados, a temperatura inicial 7,70 graus Celsius e a temperatura final 38,5 graus Celsius. O coeficiente de dilatação térmica linear desse material 24,5 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Como ele deu a dilatação linear e nós estamos na superficial, temos que encontrar o valor do beta. Beta igual a 2 vezes alfa. Multiplicando por 2, nós temos que o beta, coeficiente de dilatação térmica superficial, igual a 49 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Para que a gente possa calcular a variação da área ou superfície, ΔA, na temperatura de 38,5 graus Celsius, nós precisamos da variação da temperatura. Temos, portanto, que variação da temperatura, ΔT, igual a 38,5, temperatura final, menos 7,7, temperatura inicial. Fazendo a subtração, temos que a variação da temperatura, ΔT, igual a 30,8 graus Celsius. Para calcular a variação da área, nós temos que ΔA igual a beta, coeficiente de dilatação superficial, vezes A0, área inicial, ΔT, variação de temperatura. Substituindo as variáveis que nós temos nessa equação que eu acabei de falar, temos que o ΔA igual a 49 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 3,14 vezes 30,8. Multiplicando todos os números, exceto o 10 elevado a menos 4, temos ΔA igual a 4.738,88 vezes 10 elevado a menos 4. Como nós temos o 10 elevado a menos 4, o que significa que a vírgula que está atrás do primeiro 8 vai andar 4 casas para a esquerda. Temos, portanto,
andou uma vez, andou duas vezes, andou a terceira vez, andou a quarta vez. A vírgula fica na frente do 4. Para colocar a vírgula aqui, temos que colocar um zero na frente. Temos, portanto, que o ΔA, variação da área, na temperatura de 38,5 graus, é de 0,4738,888 metros quadrados. Essa é a resposta do item A. Continuando, nós vamos calcular o valor final da área na temperatura de 38,5 graus Celsius. Para isso, nós temos que a área final igual ao A0, área inicial, mais ΔA, variação da área. Substituindo os valores das variáveis, temos que o A igual a 3,14, área inicial, mais 0,4738, variação da área com 4 casas decimais. Fazendo as contas, nós temos que a área final na temperatura de 38,5 graus igual a 3,6138 metros quadrados. Sendo assim, encerramos o exercício, ok? Até a próxima.